Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. As leituras de hoje nos falam sobre o correto uso das coisas materiais. As três leituras nos fazem refletir sobre o uso das coisas. A gente nunca pode esquecer a finalidade da nossa existência. Todos nós somos criaturas, ou seja, fomos criados, fomos feitos por Deus, fomos queridos e amados por Deus. E quando alguém faz alguma coisa, faz com uma finalidade, né? Então Deus nos fez e nos deu uma finalidade. Qual é a finalidade do ser humano? Conhecer, amar e servir a Deus neste mundo, para depois ser feliz para sempre com Ele no céu. É para isso que a gente existe, para conhecermos a Deus, amá-lo, servi-lo aqui neste mundo e depois estar com Ele por toda a eternidade. Bom, então para que servem as outras coisas? Santo Inácio nos diz: todas as outras coisas foram criadas para ajudarem o ser humano a esse encontro com Deus. Tirando a mim, né, ou você e Deus, todas as outras coisas e pessoas são meios para chegarmos a Deus. Tudo aquilo que nos ajuda a ir a Deus é bom. Tudo aquilo que me afasta de Deus já não é bom para mim. Algo é bom, mas eu começo a usar de uma forma que aquilo começa a roubar o meu coração, a me afastar de Deus. Deu uma luz amarela. Olha, já estou usando bem das coisas ou das pessoas, né? Pode ser tanto coisas como pessoas, né? E as leituras querem nos falar disso. Principalmente, as leituras falam sobre os bens materiais. O dinheiro, a riqueza, o patrimônio, as coisas que temos, a nossa profissão, o resultado do nosso trabalho, tudo isso é bom. Tudo isso é dom de Deus. Jesus não está dizendo que a gente não deva ter nada disso. Nós precisamos disso. Mas Ele quer nos ensinar como usar. A primeira leitura do Eclesiastes começa dizendo assim: vaidade das vaidades. Essa expressão na Bíblia é muito comum. Por exemplo, quando fala assim: Deus dos deuses, Rei dos reis, Senhor dos senhores. O que significa Deus dos deuses? Ele é o Deus soberano, Rei dos reis. Ele é o maior rei. Então, quando fala vaidade das vaidades, quer dizer a maior vaidade. Tem palavras que, com o decorrer do tempo, elas perdem um pouco o sentido. Quando a gente fala hoje assim, vaidade, o que a gente pensa? A aparência. A pessoa muito preocupada com a aparência, né? Beleza, mas vaidade é mais do que isso. A origem
da palavra vaidade é a mesma origem da palavra vã. O que é uma coisa vã? É uma coisa sem valor. Vaidade significa aquilo que não tem valor, aquilo que não tem consistência. É vão. É o contrário daquilo que é sólido, daquilo que tem uma razão de ser, daquilo que realmente vale a pena. Então o Espírito Santo fala para a gente: vaidade das vaidades. E vai dando exemplo. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira, se desgastou a vida inteira, perdeu a saúde de tanto trabalhar. Vaidade das vaidades. A pessoa que chega a perder o sono, meia-noite, diz a palavra de Deus, ela consegue descansar por causa da preocupação com os seus bens. Essa preocupação é vã, é vaidade. Interessante. A primeira leitura nos ensina um sentimento que os bens materiais nos trazem. E o Evangelho nos ensina o sentimento contrário. As duas coisas podem acontecer quando os bens materiais não são bem usados. Qual é a primeira consequência? Os bens materiais podem roubar a nossa paz. É a primeira leitura. O homem que não tem sossego, que não paga, e está sempre preocupado: eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ganhar mais, eu preciso de mais. E a família? Não, a família depois eu vejo, eu encontro à noite. E entra nessa roda viva, e quando está em casa com a família, já está preocupado com o trabalho, ele perde a paz. Se a gente não souber usar bem das coisas materiais, elas nos roubam a paz. E com a paz, roubam a saúde, a tranquilidade, roubam a família. Então, tomar cuidado, não deixar que essas coisas tirem a paz do nosso coração. Como eu disse, precisamos das coisas materiais, podemos ter, sim, mas não de uma forma desordenada, não de uma forma vã. E no Evangelho, a atitude contrária. Aquela pessoa que ela coloca tanto a felicidade dela nos bens materiais, que ela termina tendo a sensação de uma grande paz, a sensação de que está tudo resolvido porque ela tem. O Evangelho diz isso. Um homem que teve uma grande colheita, uma grande colheita, e ele olhou lá para a colheita dele: e não vai caber no meu paiol, não, no meu celeiro. O que eu vou fazer? Vou derrubar e vou fazer celeiros maiores, vou aumentar os lugares onde eu posso guardar meu patrimônio. E depois que ele constrói, ele fala, vejam bem, sai várias vezes, ele fala para ele mesmo, ele conversa com ele. Tem gente que fala sozinho. Aliás, quem de nós que não conversa sozinho de vez em quando, Mas existe um limite, até da nossa loucura tem limite. Esse homem, ele fala com ele mesmo, mas no sentido de que tudo é ele. Tudo é ele. Ele fala para ele mesmo: meu caro, agora você pode descansar. Come, bebe, aproveita. Seu celeiro está cheio. Você está cheio de dinheiro. Você tem tudo. Você tem paz. E aí Deus fala para ele: louco, insensato, ainda nessa noite te pedirão conta da tua vida. E para quem que vai ficar tudo isso? O povo não diz: caixão não tem gaveta, A pessoa não leva nada. Então, Jesus quer nos ensinar no Evangelho que os bens materiais nos dão segurança? Não, é claro que não. Qual o pai de família que não gostaria ou que se empenha para ter, por exemplo, um plano de saúde, para dar boa educação para seus filhos, para ter uma casa boa? Isso é errado? Claro que não é. Dar conforto para a sua família, isso é errado? Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo para nós que quando nós reduzimos a nossa felicidade, a nossa segurança a esse mundo, nas coisas materiais, a gente vai se iludir, porque não nos dá a verdadeira felicidade, Ajuda um pouquinho, mas não é a verdadeira felicidade. Fazer como o caminhoneiro escreveu, as frases dos caminhoneiros costumam ser muito boas, Um escreveu assim: o dinheiro não dá felicidade para ninguém. Me dê o seu dinheiro e seja feliz.
certo, né? Já que não traz a felicidade, mas ajuda um pouquinho, se for bem usado. O que não pode, o que não podemos é fazer a nossa felicidade consistir nessas coisas. Qual é então o meio termo? Qual é a forma correta? Segundo a leitura, São Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz para eles: aspirai às coisas do alto, empenhai-vos em buscar as coisas do alto. Lembrar sempre disso: eu fui feito para Deus, as coisas materiais devem me ajudar a ir para Deus, né? Então, o bom uso desses bens materiais vai acontecer na medida que primeiro eu busco as coisas de Deus. Como Jesus falou também no Evangelho, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Nesse uso dos bens materiais, a gente pode pecar de várias formas. Pode pecar pela ambição, a pessoa que quer ter mais, e não sossega. Pode pecar pela avareza, quando a pessoa tem, mas ela não gasta, né? Aquela pessoa da mão fechadinha assim, né? Não gasta por nada, vai só juntando, né? Atravessa o oceano com um sorrisal dentro da mão, chega lá sequinho, né? Não abre a mão de jejum, bota a mão no bolso e tem um escorpião dentro do bolso, né? A avareza também é um pecado. Também, então, a ambição, a avareza e também o esbanjamento também é pecado. Quando a pessoa usa os dons que Deus deu, mesmo que seja dos bens materiais de qualquer jeito, né? Talvez a pessoa poderia usar com mais sobriedade e poder socorrer uma família que tem menos, praticar a misericórdia, praticar a esmola, né? Então são perigos que a gente tem que tomar. Há um tempo atrás, perigos que nós temos que tomar cuidado para evitar. Falando sobre essa questão de guardar, é um perigo. Há uns anos atrás saiu uma reportagem de um senhorzinho, lá no Espírito Santo. Ele guardava o dinheiro literalmente debaixo do colchão. E foi guardando o dinheiro dele. Foi guardando a vida inteira. Chegou um ponto, ele pensou assim: eu estou ficando velho, moro aqui na roça, vai de uma hora vem um ladrão aqui e me rouba o meu dinheirinho. Eu vou fazer o seguinte: eu vou lá na cidade e vou abrir uma conta no banco, vou colocar o dinheiro na poupança. E foi lá o senhorzinho, montou lá uma mala e foi no banco. Chegou lá, eu vi que era uma conta, eu queria guardar meu dinheiro. Ah, pois não, só está com o dinheiro aí? Estou. Abriu a mala. Já tinha acontecido o plano real, o dinheiro já tinha mudado, o dinheiro dele não valia mais nada, não valia nada, porque era moeda que já não tinha valor. Juntou a vida inteira e não pôde usufruir de nada. É como Jesus fala hoje. Então, tomar cuidado, né? Com a avareza, tomar cuidado com a prodigalidade, e o segredo é esse: é olhar para as coisas do alto, saber valorizar aquilo que realmente tem valor, que é essa felicidade eterna. As coisas materiais têm um valor relativo, não podem dominar o nosso coração. Existe, eu acho que é até um conto, uma história muito bonita, que nos ensina como que a gente deve usar bem das coisas materiais. Se conta de uma vez, é conto, né? Então tem todo um cenário, né? Um rei tinha lá a filha dele, a princesa, e ele deu um colar muito rico para a filha dele. E um dia a filha perdeu o colar, que ela amava muito. E ela ficou desconsolada. Ficou no quarto chorando, não queria comer, não queria saber de nada. Por quê? Porque ela perdeu o colar. E o pai dela disse: não, minha filha, eu vou dar um jeito de tirar outro colar. Não, eu quero aquele que eu pedi. E não aceitava nada. Então o rei, naquela preocupação, fez um anúncio: quem encontrar o colar da princesa vai receber uma grande recompensa, 50 mil reais, para quem encontrasse o colar da princesa. Começaram a procurar o colar para tudo quanto é lado. O que se via no reino eram pessoas procurando o colar. Um dia, um jovem estava indo para uma festa, todo arrumado, passou, estava na estrada, de repente ele olhou dentro do brejo, olhou lá dentro da água, e o que ele viu? O colar. Mas estava no brejo, estava no meio da lama, e ele estava todo limpo, todo arrumadinho para a festa. Mas na mente dele vinha 50 mil reais. Ele olhava
trabalho com a lama, 50 mil reais. Dobrou a manga, encheu a mão no barro, sujou um pouco a camisa, mexeu, aí tinha muita coisa misturada no barro, foi jogando para fora aquela sujeira toda, aí quando jogou tudo, foi separar, não achou o colar não veio. E a água ficou suja. Ele esperou um pouquinho, a sujeira desceu, a água ficou clarinha, na hora que ele olhou, o colar. Ele falou, não é possível, eu tentei tirar, agora ele não veio, o jeito vai ser entrar no barco. Mas eu estou prontinho para ir para a festa. 50 mil reais. Entrou naquela, sujou até o joelho, entrou naquela lama, revirou o que ele foi encontrando, fez uma limpeza ali, jogou tudo para fora. Pedaço de pau, lixo. Ele começou a separar. Quando ele separou do lado de fora, o colar não veio. Ele disse, não é possível. Não é possível. Será que eu estou tendo uma ilusão? Estou tendo uma visão, uma alucinação? Pois ele esperou mais um pouco, a sujeira decantou, e ele olhava na água, o colar, olhando para ele. E ele falou, não é possível. Eu já me sujei quase todo. Eu não vou sujar minha roupa toda. Eu quero ir para a festa. 50 mil reais. O que ele fez? Mergulhou naquele barro. Nadou no fundo, rastejou. Fez a limpeza de um trator naquele prédio. E foi jogando tudo para fora. Começou a separar. E dessa vez, quando ele separou, o colar não veio. O colar não veio. E ele então sentou no chão, sujo, já não podia mais ir na festa, tinha se sujado todo, perdeu a festa e não conseguia pegar o colar. Daí um pouquinho veio um senhorzinho, caminhando com dificuldade, olhou aquele rapaz, ô meu filho, o que aconteceu? Você caiu aí na lama? Não, não caí não, eu pulei. Você pulou? Eu pulei, porque o colar está ali, mas eu nem não consigo pegar o colar. O colar está aí. O velhinho chegou assim perto, olhou para ele, olhou para cima, falou assim, meu filho, você está olhando para o lugar errado. Olha para cima, o colar está ali no galho da árvore. Você está vendo o reflexo dele na árvore. Estava olhando para o lugar errado. E São Paulo fala hoje, buscar as coisas do alto. Quantas vezes nós fazemos isso? Olhamos na direção errada. Temos por tesouro o que é ilusão. Nos sujamos, nos lameamos, procurando a felicidade e depois ficamos sujos e sem a felicidade. Olhai para as coisas do alto, corações ao alto, vamos dizer, Cristo é a nossa felicidade. Hoje, teve lá em Roma, parecia até a Jornada Mundial da Juventude, 1 milhão de jovens com o Papa Leão, né? E o Papa disse para os jovens, não se contentem com pouca coisa, se não for Cristo, é pouca coisa. Isso sim deve ser a nossa ambição. Devemos ser avarentos de Deus. Nada nos satisfaz, nada pode encher o nosso coração, a não ser Jesus Cristo. Ele que deu a sua vida por nós, Ele que provou realmente quando Ele nos ama. Ele sim é o verdadeiro tesouro, é aquela pérola preciosa que quem encontra abre mão de tudo para adquirir essa pérola. Que Jesus nos alcance a graça de desejá-lo e de fazer dele a maior felicidade, a maior